Minutos, nós vamos ao Rio de Janeiro para falar com o Rodrigo Viga, mas desta vez é economia, o tema principal. Nós vamos falar de desemprego. Viga, boa tarde. Muito boa tarde para você, Denise. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Um dia bonito, de sol aqui no Rio de Janeiro. Começaram a aparecer algumas nuvens. Perspectiva de pancada de chuva aí ao longo do dia tem sido assim, mas tem sido um verão bem mais ameno no Rio de Janeiro, acho que em todo o Brasil. E eu aqui todo fardado, todo embecado, né, Denise, para encarar as pautas dinâmicas do Rio de Janeiro. Mais cedo eu estive no IBGE acompanhando a divulgação da taxa de desemprego. Ela, como era esperado, subiu no começo de 2018, sempre sobe no começo de cada ano. A gente pensa naqueles profissionais que foram contratados para as festas de final de ano. A taxa foi a 12,2%. Tinha sido 11,8% no trimestre encerrado em dezembro. E um detalhe que chama bastante a atenção, Denise, é que ainda temos um contingente enorme de desempregados no Brasil. 12,7 milhões de pessoas. Mas há sinais sutis de melhora. Agora a ocupação até aumentou, a procura por trabalho diminuiu. E a queda no contingente de pessoas trabalhando com carteira assinada, ela vem sendo cada vez menos intensa. Tanto que o responsável pela pesquisa, pela PNAD contínua do IBGE, Cimar Azeredo, acha que ao longo desse ano o desemprego vai melhorar, ou seja, haverá mais pessoas trabalhando, esse contingente de 12,7 milhões vai diminuir e haverá também mais gente trabalhando com carteira assinada. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Perde 3 milhões e meio de carteira assinada. Você não vai querer que de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, você recupere esse volume de carteira que você perdeu. Então, isso vai acontecer agora, uma desaceleração. É comum acontecer isso. Cada vez mais você vai perdendo menos carteira até a hora que você começar, o sinal disso vai inverter, né? E você vai ter mais carteiras de trabalho assinadas se o mercado de trabalho continuar respondendo esses sinais que a economia tem mostrado para a gente. Mas contratar com carteira é o quê? É mais confiança que eles estão tendo? O que é? Sim, o que você está me perguntando é quais são os motivos que levam, na verdade, à geração de postos de trabalho formalizado. Quando você tem a geração de postos de trabalho formalizado, é por conta de que você tem investidores que estão no sentido de segurança, no sentido de retomar a empresa, de ampliar a empresa ou de gerar os postos de trabalho. Nós perdemos muitas empresas no período de 2014 para cá e recompor esse parque não é trivial. Isso tem um processo aí de tempo, né, para que se recomponha isso. Isso está se dando de forma bastante cadenciada, né? Você olhando os gráficos aí, você tem aí a desaceleração passo a passo da carteira. Então, Cimar Azeredo, lembrando que a Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta quarta-feira, né, índices de confiança de setores, serviços, indústria, inclusive batendo recorde aí nos últimos anos, e também aumentou a confiança na economia brasileira. Eu estive mais cedo também, agora há pouco, com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Continua aquela história do preço da gasolina e do diesel, que anda caro para dedéu. Aqui no Rio de Janeiro tem posto vendendo o litro da gasolina acima dos R$5, viu, Denise? Acho que não deve ser muito diferente de São Paulo e outros cantos do Brasil. Agora, o Pedro Parente, presidente da Petrobras, disse com todas as letras: se o preço está caro, a culpa não é da Petrobras, é de outros operadores do mercado, importadores, revendedores e distribuidores, como os ouvidos aqui na Jovem Pan. A questão do preço caro do combustível, a resposta não está na Petrobras, porque se nós estamos praticando um preço cuja referência é internacional, por definição não é um preço injusto, por definição. E se nas bombas a gente tem um preço que é um múltiplo do preço da Petrobras, né, se na gasolina, e vocês podem olhar no nosso site todo dia, o preço é menos do que um terço do que em média acontece nas bombas, então o problema não é Petrobras. Então, Pedro Parente disse também que está em conversas adiantadas, bem encaminhadas com a Eletrobras. A Eletrobras deve 20 bilhões de reais em combustíveis à Petrobras. Esse é um assunto que vem se arrastando há muito tempo, mas agora tem de ser solucionado, né, Denise? Porque tem processo de venda das distribuidoras da Eletrobras agora em abril e, principalmente, o processo de privatização da Eletrobras para ser feito neste ano de 2018. Sem resolver uma pendenga, uma pendência de 20 bilhões, tudo isso vai para o espaço, Denise.
São os desafios do governo na área econômica. Agora, em relação a essa questão dos preços, não é só o combustível que está muito acima do que aquele praticado e determinado pela Petrobras. O mesmo problema está acontecendo em relação ao gás. Depois daquela puxada pesada dos preços no ano passado, a Petrobras recentemente reduziu o preço do gás, fazendo um recálculo, mudou inclusive o prazo de aplicação de eventuais alterações de custos, mas esse corte não foi repassado para a ponta final. É importante pesquisar muito antes de comprar. O preço subiu mesmo, de fato, quanto isso não há a menor dúvida, mas não subiu tanto quanto os consumidores estão tendo de pagar.